Filha, eu sei que você está cansada. Cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de sorrir quando a alma chora. Cansada de esperar respostas que parecem nunca chegar. Há dias em que você se levanta apenas porque precisa, não porque tem forças. Há dias em que o coração continua andando, mesmo carregando um peso enorme. Mas Deus viu cada passo que você deu em meio ao desânimo. Quando você já estava desanimada, a graça de Deus chegou. Quando você já não tinha forças, a graça de Deus chegou. Quando as lágrimas falaram mais alto, a graça de Deus chegou para sustentar você. Agar também chegou ao limite, sozinha no deserto, sem respostas, sem direção, sem esperança para o amanhã. Mas quando ela acreditava que tudo tinha acabado, Deus abriu seus olhos e mostrou uma fonte que sempre esteve ali. Porque a graça encontra quem está cansado. A graça chegou no vale, a graça chegou na dor, a graça chegou no silêncio, a graça chegou no choro e trouxe vida para um coração abatido. Talvez ninguém perceba a tua luta, talvez ninguém saiba o que você enfrenta, mas Deus conhece cada batalha travada dentro da tua alma. Ele conhece as noites sem dormir, as orações interrompidas pelas lágrimas, os medos escondidos e as vezes em que você quase desistiu. Não desista agora, não pare agora, não entregue tua esperança agora. Porque a mesma graça que te sustentou ontem continuará te sustentando amanhã. Um dia você perceberá que não foi a tua força que te trouxe até aqui. Foi a graça invisível de Deus segurando tua mão todos os dias. Quando você já estava desanimada, Deus enviou consolo.
Talvez você esteja cansada, mas a graça de Deus acabou de chegar. Você não está ouvindo esta canção por acaso, porque Deus conhece exatamente o peso que você tem carregado. Ninguém viu as lágrimas que ficaram no travesseiro. Ninguém ouviu as orações feitas em silêncio. Ninguém percebeu quantas vezes você disse: eu não aguento mais. Apenas dentro do coração. Você continuou cuidando de todos, continuou ajudando pessoas, continuou sorrindo para o mundo, enquanto por dentro lutava para não desmoronar. Mas existe um Deus que vê aquilo que ninguém vê. Quando você já estava desanimada, a graça de Deus bateu a sua porta. Quando você já estava cansada, a graça de Deus te abraçou. Quando você acreditou que não conseguiria, a mão do Senhor te sustentou. Mais uma vez. A viúva de Sarepta também chegou ao limite. Ela não tinha recursos, não tinha respostas, não tinha expectativas. Apenas um punhado de farinha e um coração cansado. Mas quando tudo parecia terminar, Deus começou a agir, porque o céu costuma trabalhar quando as forças humanas acabam. E o mesmo Deus continua fazendo isso hoje. A graça chegou no momento certo. A graça chegou antes da queda. A graça chegou antes do fim. A graça que você desistisse completamente. Talvez você esteja olhando para a escassez, mas Deus está olhando para a provisão. Talvez você esteja olhando para o problema, mas Deus já está vendo a solução. O que parece o último capítulo pode ser apenas o começo do milagre que Deus está preparando para a tua vida. Respira mais uma vez, confia mais uma vez, ora mais uma vez, acredita mais uma vez, porque quem te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. E quando você olhar para trás, verá que nos dias mais difíceis a graça de Deus caminhava ao teu lado, mesmo quando
O teu cansaço não é maior do que a graça que Deus está derramando sobre você. Você sorriu para todo mundo, mas ninguém percebeu que por dentro você estava desmoronando. Você continuou caminhando, mesmo quando a alma queria parar. Continuou lutando, mesmo quando o coração estava cansado. Continuou acreditando, mesmo quando as respostas não vinham. Quantas vezes você entrou no quarto, fechou a porta e deixou as lágrimas falarem aquilo que os lábios não conseguiam dizer ao mundo. Mas Deus estava naquele quarto. Quando você já estava desanimada, a graça de Deus te encontrou. Quando você já estava sem direção, a graça de Deus te abraçou. Quando você pensou que ninguém entendia, o Pai já estava recolhendo tuas lágrimas. Maria Madalena chegou ao sepulcro chorando, olhando para uma realidade que parecia sem esperança, olhando para uma perda que parecia definitiva. Mas enquanto ela chorava, Jesus já estava vivo. Enquanto ela pensava que tudo tinha acabado, Deus já havia preparado a ressurreição. Porque Deus trabalha além do que conseguimos ver. A graça chegou antes do teu fim. A graça chegou antes da tua queda. A graça chegou antes da tua desistência e começou a restaurar tua esperança. Talvez você esteja olhando para o problema, mas Deus está olhando para a solução. Talvez você esteja olhando para a dor, mas Deus está olhando para a cura. O que para você parece atraso, para Deus é preparação. O que para você parece silêncio, para Deus é construção. Filha, não pare agora. Filha, não solte minha mão. Filha, não abandone a esperança, porque eu conheço o teu amanhã e sei exatamente como terminar essa história. Assim como Maria ouviu seu nome na manhã da ressurreição,
você também ouvirá a voz de Deus te chamando para uma nova estação. Quando você já estava desanimada, a graça chegou correndo. Quando você já estava abatida, o amor chegou primeiro. Quando você já não tinha forças, Deus se tornou tua força. O capítulo que te fez chorar não será o capítulo que definirá tua história. Filha, antes de desistir de si mesma, ouça o que o céu quer te dizer. Eu sei que você está cansada de ser a forte da história, cansada de carregar responsabilidades, enquanto ninguém percebe o peso que existe sobre seus ombros. Há feridas que você nunca contou, há medos que você escondeu, há noites em que você chorou baixinho para que ninguém ouvisse a dor da sua alma. Mas Deus ouviu cada lágrima. Quando você já estava desanimada, a graça de Deus entrou no teu quarto. Quando você já estava sem forças, a graça de Deus segurou tua mão. Quando você já não conseguia continuar, o amor do Pai começou a te carregar. A mulher encurvada passou anos sofrendo, anos carregando um peso que ninguém conseguia remover, anos vivendo abaixo daquilo que Deus sonhou para ela. Mas bastou o encontro com Jesus para aquilo que aprendia a ser quebrado, porque um momento com Deus vale mais que anos de sofrimento. E Jesus continua passando por aqui. A graça chegou para levantar quem está abatida. A graça chegou para fortalecer quem está cansada. A graça chegou para lembrar que Deus não te esqueceu. Talvez você não tenha mais respostas, talvez você não tenha mais energia, talvez você esteja vivendo apenas um dia de cada vez, tentando sobreviver à própria dor. Mas existe uma força que não vem de você, existe um amor que não depende de você, existe uma graça que continua fluindo, mesmo quando você sente que acabou. Não desista hoje, não entregue os sonhos hoje.
contará como Deus te sustentou nos dias em que ninguém imaginava o quanto você estava lutando para permanecer de pé. Quando você já estava desanimada, Deus enviou consolo. Quando você já estava quebrada, Deus enviou restauração. Quando você já estava sem esperança, Deus enviou sua graça para renovar tua vida. A sua força pode ter acabado, mas a graça de Deus nunca acaba. Filha, você não precisa fingir que está bem diante de Deus. Ele viu quando você perdeu o ânimo, viu quando a esperança diminuiu, viu quando as orações ficaram mais curtas e o silêncio ficou maior que a tua fé. Ele viu quando você olhou para o futuro e não conseguiu enxergar saída, quando olhou para si mesma e não encontrou forças para continuar lutando. Mas o Pai nunca desviou os olhos de você. Quando você já estava desanimada, a graça de Deus desceu sobre tua vida. Quando você já estava cansada, a graça de Deus te sustentou. Quando você pensou que iria cair, os braços do Senhor te seguraram. Noemi conheceu a dor da perda, conheceu o vazio, conheceu dias tão difíceis, que acreditou que sua melhor história já tinha terminado. Mas enquanto Noemi enxergava apenas tristeza, Deus já estava preparando restauração. Enquanto ela chorava o passado, Deus já estava construindo o futuro. Porque a graça trabalha onde a dor tentou reinar. A graça chegou no vale, a graça chegou na lágrima, a graça chegou no deserto, a graça chegou na fraqueza e trouxe vida novamente ao coração abatido. Talvez ninguém saiba o quanto você lutou para continuar. Talvez ninguém imagine quantas vezes você quase desistiu em silêncio. Mas Deus conhece cada batalha escondida, cada lágrima não derramada, cada noite sem dormir e
Não tenha medo da tua fraqueza, porque é nela que Deus derrama força. Não tenha medo do teu cansaço, porque é nele que Deus derrama graça. Quando você não consegue caminhar, Ele te sustenta. Quando você não consegue cantar, Ele escuta teu choro. E assim como Noemi voltou a sorrir, assim como Noemi voltou a ter esperança, você também verá que Deus ainda está escrevendo dias melhores. Quando você já estava desanimada, Deus enviou consolo. Quando você já estava sem forças, Deus enviou renovo. Quando você pensou estava perdendo a esperança, Deus enviou sua graça para te levantar outra vez. A dor te visitou, mas a graça de Deus decidiu morar contigo.